Saudações a todos, professor Marcos Vinícius Teodoro, e nesse vídeo abordaremos conceitos da anatomia humana e osteologia. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a anatomia. É a ciência que estuda macroscopicamente, exame geral, e microscopicamente, microscópio obviamente, a constituição e desenvolvimento do corpo humano e suas relações. Anatomia, né, é um termo que vem do grego, ana significa em parte e toma em cortar, ou seja, cortar em parte, ou simplesmente estudar por parte. É um estudo muito complexo e, obviamente, vai exigir do estudante um planejamento específico e eficaz para que ele possa absorver o máximo de informações possíveis. Bom, a anatomia ela se divide em alguns ramos, como a gente pode observar aqui. A anatomia palpatória é a investigação manual da superfície corporal, muito utilizados pelos ortopedistas para averiguar se um paciente, por exemplo, possui a famosa escoliose, ou popularmente conhecido como desvio de coluna, como a gente pode observar aqui. Se ele percebe que um ombro está mais alto que o outro, ele simplesmente tem aí um breve diagnóstico de uma escoliose, né? Então, o nome disso é anatomia palpatória. A anatomia radiológica, que é basicamente aí o meu ramo, né? Voltado aí para a investigação corporal por meio de radiografias, né? E não só radiografias, né? Não só por imagens feitas por raio-x, mas a gente tem a ressonância magnética, nós vamos ter também a ultrassonografia. A anatomia comparada, tá? Então, é o estudo, basicamente, das espécies, né? Como a gente pode observar aqui, o crânio humano, o crânio aqui de um animal, que eu não sei qual é, aqui a anatomia radiológica, o exame da coluna lombar, e a anatomia sistêmica, tá? Que é o estudo das estruturas por sistemas. A gente tem 10 sistemas, tá? Distribuídos pelo nosso corpo, e cada um vai desempenhar uma função orgânica específica. Bom, conceitos importantes sobre variações anatômicas. Primeiro, que ninguém é igual a ninguém. Todos são diferentes. Só que existem alguns termos que eles precisam ser observados e analisados. Então vamos lá. A simples observação de um grupo de humanos evidencia diferenças morfológicas entre os elementos que compõem o grupo. Essas diferenças morfológicas são denominadas variações anatômicas. Exemplo disso, a postura do indivíduo, diferença no tamanho da cabeça entre raças, etc. Então, a gente pode observar, né? E isso é uma coisa bem presente, que existem indivíduos que possuem um crânio maior do que o outro, existe um indivíduo que tem um crânio bem menor, né? Existe um indivíduo que possui uma estatura bem maior. Isso são variações, porque ninguém é igual a ninguém. Mas vamos então analisar essas variações, tá? Normalidade. O que é normalidade? O próprio nome já se diz por si o que é. Padrão que ocorre no corpo do indivíduo. É mais frequente estatisticamente, né? Ou seja, aqui, por exemplo, a normalidade, né? O correto é que uma pessoa tenha 5 dedos nas mãos. Agora, a anomalia, que a gente já pode observar aqui, são variações morfológicas, pelo que eu vejo, que acarretam prejuízo funcional, tá legal? Então, por exemplo, uma mão ser maior do que a outra, uma ser menor, uma ser, né, de tom mais, né, moreno, a outra ser um tom branco, isso é um padrão de normalidade, tá? Agora, a anomalia são variações morfológicas que vão acarretar prejuízo a esse indivíduo, como por exemplo, olha esse dedinho aqui. Só que existe um outro termo mais complicado, né? Que é a monstruosidade, aquela anomalia acentuada, incompatível com a vida, tá legal? Então, a anomalia
e monstruosidade. Quando o camarada tem, obviamente, uma região, né, morfologicamente diferente, mas ele consegue, mesmo assim, sobreviver, a gente classifica como anomalia. E quando essa anomalia acentuada, que não possibilita, né, obviamente, o indivíduo, né, de estar vivo, essa, né, uma anomalia acentuada que é classificada como monstruosidade. Aqui a gente tem a terminologia anatômica e aqui a posição anatômica, muito utilizada por todos os profissionais da saúde. É a posição padrão para evitar termos diferentes nas descrições anatômicas. Então, a anatomia é uma das ciências mais antigas e ela basicamente é igual em todo mundo. Então, se você for lá na China, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, a posição, né, para classificar os termos é uma só. Então, a posição padrão é a posição bípede em pé, corpo ereto, face voltada anteriormente, tá bom? Membros superiores, né, braço, antebraço, mãos, estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas anteriormente, e um conceito muito importante, que essa região é a palmar, e essa região é o dorso da mão, tá bom? Membros inferiores unidos ou ligeiramente afastados, com as pontas dos pés voltados anteriormente, como a gente pode observar aqui na figura. Planos de delimitação, isso tem que estar bem explícito, isso tem que estar bem gravado, tá? A minha parte anterior, né, eu posso classificá-la como anterior ou ventral. Já a minha região posterior, eu posso também classificá-la como região dorsal. Legal? Superior ou cranial ou proximal. É aqui, tudo aquilo que está mais próximo do crânio. Isso daí vale para quando eu pego duas estruturas específicas. Por exemplo, quem é mais proximal em relação às estruturas, o grande peitoral, que é esse músculo aqui, e os retos abdominais. Quem é mais proximal? Obviamente que o grande peitoral, porque está mais próximo aqui do crânio. Inferior ou podálico, tá? É tudo aquilo que está mais próximo dos pés. Lateral, ipsilateral, contralateral, né? Então a gente pode observar aqui outros termos referente aqui a, né, lateral, direita, esquerda, né? Lateral, toda essa região aqui, ó, do corpo. E essa região aqui, professor, é a região medial. Então, região lateral, região medial. Bom, planos de secção, isso tem que estar bem também firme na nossa mente para que a gente venha fazer um estudo aplicado e para que a gente possa, de fato, aprender esses termos e não esquecer. Então, o corpo humano pode ser dividido ou cortado em 3 planos. Quais são? Plano mediano, que divide o corpo em 2 partes simétricas, tá? Então, o plano mediano é qualquer plano que vai dividir uma estrutura anatômica em partes iguais, tá? Sendo que os planos de secção, na realidade, são esses daqui, tá legal? Vamos então a esses daqui, sagital, frontal, coronal e transversal, para que a gente possa entender o plano mediano posteriormente. Plano sagital é toda secção feita paralelamente ao plano mediano, tá legal? Então, o plano sagital é qualquer plano que vai dividir o indivíduo em partes direita e parte esquerda, tá legal? Quando eu falo sagital mediano, significa que essa parte direita e essa parte esquerda são iguais, são simétricas. A mesma coisa acontece aqui no plano coronal, no tangente à divisão. Frontal ou coronal é qualquer plano que vai dividir este indivíduo aqui em partes anteriores e posteriores, e quando eu falo
Plano coronal, né, mediano, é quando essa região anterior foi dividida simétrica, tá, em relação à região posterior. E o plano transversal divide o corpo em duas partes diferentes, superior e inferior. Recapitulando, sagital divide a estrutura anatômica em direita e esquerda, plano frontal coronal divide o corpo em duas partes diferentes, e o plano transversal na região superior e inferior. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha aprendido e meu muito obrigado.